Olá pessoal do Face, como eu falei no outro vídeo que nós fizemos, nós começamos a separar as dúvidas sobre cirurgia plástica por assunto. Nós falamos das próteses de silicone, que aliás foi um sucesso, todo mundo curtiu. E hoje nós vamos falar de lipoaspiração. Muitas pessoas chegam, Dr. Rogério, no consultório para emagrecer e assim, a primeira pergunta que elas me fazem é: quanto que eu preciso emagrecer para poder fazer uma lipo, hein? E aí? É verdade, isso é uma coisa muito frequente, as pessoas chegam com vários tipos, né, índices de massa corporal, que é o que a gente usa como referência, e achando que dá para fazer sempre, e não é bem assim. Nós temos a referência então é o índice de massa corporal, que é a relação do peso sobre a altura ao quadrado, é uma continha simples e que ali a gente estabelece um valor. O índice de massa corporal adequado é até 25, para a cirurgia plástica a gente usa até 27. 30 é nível de obesidade, então pacientes obesos não são os candidatos ideais para a lipoaspiração. Por que não são? Porque ele tem uma condição de obesidade que sobrecarrega um pouco o organismo, vai ser submetido a uma cirurgia dessa que vai precisar retirar muito volume, porque a pessoa está obesa, e isso pode gerar algumas consequências para o organismo, alterações metabólicas, alterações hidroeletrolíticas, anemias, que pode até eventualmente exigir transfusões sanguíneas. Então não faz sentido uma cirurgia estética levar a essa condição. Então por isso esses limites de 27, né, seria um índice de massa corporal bastante razoável, porque daí a gente consegue tirar um volume adequado para dar um novo contorno, que é o objetivo da cirurgia, e com um risco normal, um risco mínimo assim aceitável dentro das condições já bem estabelecidas. Tá vendo? Então tem que fazer uma dietinha, primeiro perder uns quilinhos e quando atingir o IMC, o índice de massa corporal de 27, o ideal é 25, onde vão sobrar aqueles acúmulos, aí sim partir para uma lipo com segurança. E quais seriam os locais assim que dá para fazer lipo, doutor? Olha, praticamente toda a região do corpo, né? Os mais comuns, existem dois padrões principais de acúmulo, então aquele que é abdômen, cintura e as costas, que é chamado aquele corpo maçã, né? E o outro que é aquele corpo mais pera, que é quando acumula na região trocanteriana, dos culotes, os famosos culotes, parte interna das coxas e joelhos. Então são dois padrões principais. Mas já pode ser feito lipo de, por exemplo, tornozelos, braços, contorno de pescoço, né? Região facial. Então são várias as regiões que a gente pode trabalhar, todas as costas, né? E muito comum fazer também lipoescultura, que é o que além de retirar também enxertar em determinados locais. Os mais comuns é a própria região glútea, aproveita a própria gordura como enxerto, região de tornozelos para deixar a barriga da perna mais volumosa, coxas também para deixar quem tem a perna muito fina. Então tem algumas opções bastante interessantes. Importante que esses enxertos são sempre colocados intramusculares, que é onde existe uma melhor integração desses enxertos. Então, por exemplo, uma pessoa com formato corpo maçã, como você falou, acúmulo superior, ela pode se tornar um corpo pera, tirar daqui e colocar lá? Dá para transformar, sim. Claro, depende da avaliação de cada caso, mas é possível remodelar o corpo e o objetivo da cirurgia é exatamente isso. A gente muda a silhueta para que fique o mais agradável possível. E como que é essa recuperação? Dizem que é obrigatório fazer as drenagens para poder desinchar. Como que é essa recuperação? A lipo, assim, ela faz uma grande mobilização desse tecido adiposo e isso gera, assim, muita mudança no organismo. Então existe acúmulo de líquidos, toxinas no organismo e a drenagem linfática é uma dos fatores, assim, que colabora muito para a remoção desses excessos de líquidos e toxinas que causam desconforto, dor. E com a drenagem linfática a gente acelera esse processo, dá mais conforto, as pacientes se sentem bem logo depois de cada sessão de drenagem linfática e vai liberando aquelas fibroses, são coisas tudo que vão beneficiar o resultado final. Fibroses. A pessoa volta mais cedo ao seu ritmo normal. Isso é muito importante. E assim, as fibroses são quando ficam aquele relevozinho, que você põe a mão... Não, fibrose, essas são irregularidades, né? Que é uma coisa que ninguém deseja numa cirurgia dessa. A fibrose é aquele processo cicatricial interno que fica aquele durinho, existe uma etapa que é normal, a pessoa toca, está mais dura, geralmente começa ali ao redor do primeiro mês, vai até uns 3, 6 meses até ceder totalmente. Irregularidade é uma situação indesejada. Que daí fica aquilo ali, a fibrose, se não for uma drenagem bem feita, por exemplo, pode até deslocar e deixar algumas irregularidades. Então é importante que seja um profissional com bastante experiência em pós-operatório de cirurgia plástica e não fazer assim vou fazer com qualquer uma. Não é assim, é bom se informar assim como vai se informar sobre o seu cirurgião.
Com Então certeza. são coisas complementos e que são bastante importantes. E dá para associar, por exemplo, uma lipo com prótese de mama no mesmo momento cirúrgico? Se não for uma lipo muito extensa, né, isso aí é questão de definir o porte cirúrgico. Então uma pessoa com bom índice de massa corporal, por exemplo, vai colocar uma prótese, dá para fazer. Então são questões de ver o porte cirúrgico. Uma lipo muito grande não é recomendável que se associe em qualquer outro procedimento. Agora uma lipo de porte médio ou pequeno, dá para associar sim um procedimento, por exemplo, prótese de mama.